Amanhã tem clássico no Maracanã, Flamengo e Fluminense. O Juliano Lima traz as notícias dos dois times pra gente. Vamos começar com o Flu, então. Pode ser, Juliano? Seja bem-vindo. Boa tarde. Pode ser, Mari. Tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Cerca de 35 mil ingressos foram vendidos até o momento. O Fluminense treinou hoje pela manhã e tem duas novidades para o clássico. O Lúcio Acosta estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, fica à disposição, deve ser titular no meio-campo. No ataque, o Canóbio ficou de fora das últimas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro contra Corinthians e Curitiba por desgaste físico e também volta lá no ataque no time titular. O técnico Luiz Beldia deve escalar força máxima, ele que vem treinando nos últimos dias a parte ofensiva. Ele acredita que o Fluminense tem perdido muitas chances de gol e não pode perder o Fla-Flu. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo treina hoje à tarde. A boa notícia é que o Alexandro, na lateral esquerda, está recuperado de uma lesão na coxa direita, fica à disposição aí para o Flamengo. O volante Saul e o atacante Everton Cebolinha voltaram a treinar parcialmente com o elenco ontem. O Saul se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, o Everton Cebolinha de uma fratura na costela. Os dois não ficam à disposição para o clássico, mas é um passo importante aí quando se trata de recuperação. Se o De La Cruz não tiver condições físicas de começar a partida amanhã no meio-campo, Paquetá pode ser escalado como volante. Agora, Mari, uma informação sobre o Bruno Henrique. O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem contrato até o final desse ano. O novo vínculo terá validade até o final do ano que vem. O Flamengo tem o Bruno Henrique aí, o maior vencedor da história do clube, com 17 títulos ao lado do Arrascaeta. Eu volto com você, Mari. Um beijo. Amanhã tem Fla-Flu, hein? No Flamengo, a dúvida quanto à escalação do técnico Leonardo Jardim é uma rotina já, né? E no Flu a gente bateu um papo com o zagueiro James. Ele esperou 25 anos para usar uma camisa pesada como essa, o primeiro grande time da carreira. E parece que não sentiu pressão nenhuma. Hoje o papo é com um novo titular da zaga tricolor. Para começar, vamos esclarecer algo muito importante. Como você se chama? Pode escolher a câmera, hein? É James. James? James. James. James, tipo Bond, James Bond, aquele dos filmes de espionagem. Meu nome é Bond. James Bond. Só que a grafia do nome dele é original. Ao invés de J-A-M-E-S, é J-E-M-M-E-S. Ah, dá pra chamá-lo de outro jeito também. O pessoal me apelida de Wolverine, mas não é muita gente que sabe disso, não. Aqui não cresce, né? Aí fica só dos lados, o pessoal chama de Wolverine. É uma honra conhecer o Wolverine. Deu pra ver que o Wolverine James é tímido, né? Um traço de personalidade que não impede de fazer um bom começo de temporada pelo Fluminense. Assumiu a camisa 3 de Thiago Silva, um ídolo dele, que foi pro Porto. Ano passado, os dois se enfrentaram em Mirassol. E como é que foi esse encontro com ele lá? Na hora de pedir, a gente fica um pouquinho com vergonha, né? Um pouquinho ansioso, assim. Mas ele é um cara super humilde, assim, super tranquilo, me recebeu muito bem e me entregou a camisa. Então você já estava com uma camisa do Fluminense antes de vir jogar no Fluminense? É já tinha a camisa dele, tá guardada lá no meu guarda-roupa. 2026 está sendo especial demais para o zagueiro que nasceu em Rosário Oeste, no Mato Grosso, cidade de apenas 17 mil habitantes. Rodou pelo futebol do interior de São Paulo, chegou ao Rio de Janeiro depois de uma ótima temporada no Mirassol. E hoje tá aí, defendendo um dos maiores clubes do Brasil. Tá sendo um orgulho muito grande, né? Não só pra mim, mas pra minha família toda também. A expectativa só aumenta a cada jogo e tô muito feliz com o meu início aqui. Você conseguiria cravar o time titular do Flamengo? Cara, assim... Nem eu sei, cara. Eu não sei dizer porque ele vai mudar de novo. Ele é o chefe. Leonardo Jardim, até agora 8 jogos. Quantas escalações diferentes? Quantas escalações diferentes? São 8 escalações diferentes. São 8? Esses jogos todos? Caraca. Não se assuste não, essa é uma marca do treinador, que assumiu o Flamengo há pouco mais de um mês. Não tem como a gente saber quem vai ser o titular, quem vai ser o reserva. O goleiro Ross foi o único que se repetiu. Nas laterais é um troca-troca só. Varela e Royal se revezando na direita, Alexandro e Ayrton Lucas na esquerda. A zaga já teve 4 duplas diferentes. No meio e no ataque, quase todo mundo já participou do rodízio. Só tem craque lá. Aí tá tudo bem. Tem que
botar todos para jogar. O time também está conhecendo ele, né? O cara chega com a sua técnica, eles estão na mente dele, o técnico passado ainda tá... Felipe Luiz, que também curtia uma mudança, mas com Jardim isso é ainda mais forte. Por essa razão, acertar os 11 que começam o Fla-Flu é dureza. Surpresa. Pra mim, todo jogo é uma surpresa que ele tá fazendo. Os resultados estão acontecendo. Nesses 8 jogos, apenas uma derrota. 2 empates, 5 vitórias. Mais uma amanhã no Clássico significa tomar o lugar do rival Fluminense na tabela do Brasileirão. Eu tenho quase certeza que a gente vai amassar, cara. Tem torcedor já olhando mais longe. O Palmeiras tá disparado, mas vamos pegar eles, valeu? E assim, com seu estilo imprevisível, o novo comandante vai conquistando o coração rubro-negro. Ainda bate saudade de Felipe Luiz? Poxa, não. É abraçar o que tem, é ir pra frente. Tem que jogar com força máxima. É derby, é clássico, o torcedor sempre quer mais. O torcedor do Fluminense que o diga, porque o torcedor tricolor ficou chateado com a direção que concordou com a mudança do clássico de sábado para domingo, alegando que também seria bom para ele, Fluminense, mas a torcida não pensa assim não, acha que foi bom só para o Flamengo. Vamos lá, as informações do clássico, que era sábado, passou para domingo, com Cícero Melo e Pedro Henrique Torre. Olá, fã de esportes. Com o adiamento de comum acordo entre Flamengo e Fluminense para o Fla-Flu deste final de semana, passando do sábado para o domingo às 6 horas da tarde no Maracanã, o Fluminense ganhou mais um dia de preparação, o sábado para o grande clássico, mas em compensação perdeu um dia de preparação para o próximo jogo pela Libertadores da América. Segunda rodada, Grupo C, quarta-feira, dia 15 de abril, jogo marcado para o Maracanã às 9h30 da noite contra o Independiente Rivadavia da Argentina. O técnico Zubeldia poderá ter quase a força máxima para o Fla-Flu. Ele tem um desfalque de última hora. O atacante Cano está tendo muitas lesões seguidas depois de muito tempo, com uma cirurgia, uma artroscopia no joelho direito, sofreu nesta quinta-feira uma lesão muscular na coxa direita, está entregue ao departamento médico. Em compensação, quem pode ser a grande novidade para o jogo de domingo é o volante uruguaio Facundo Bernal, recuperado de lesão no joelho direito. Ele sofreu essa lesão no dia 25 de fevereiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras na Arena Barueri. Ele perdeu 8 jogos, 45 dias de fora, sem jogar, e ele pode ser então a novidade para o Fla-Flu. Valeu, pessoal. O Flamengo ganhou mais um dia para se preparar para o Fla-Flu com o adiamento do jogo de sábado para domingo, 18 horas, no Maracanã. É um respiro a mais, já que o Flamengo chegaria na parte da manhã, na quinta-feira, no Rio de Janeiro. Houve problema na logística, chegou apenas à noite, então pediu adiamento, deu tudo certo. O Flamengo vai ter esse dia a mais para trabalhar. Leonardo Jardim vai ter que quebrar um pouco a cabeça, segue com desfalques para essa partida, a dupla de volantes, o Pulgar, problema no ombro, e o Jorginho, lesão na panturrilha, ficam fora mais uma vez, assim como o Everton Cebolinha, teve uma fratura na costela, ainda estão todos eles em processo de recuperação. Quem também está no processo, mas na reta final de recuperação, é o Alexandro, tem chances até de ser relacionado para essa partida no domingo. Fla-Flu, 18 horas, no Maracanã. O Flamengo tem 17 pontos, quarto colocado, está a 3 do Fluminense, que está logo acima, do São Paulo também, tem os mesmos 20 pontos do Fluminense. E lá em cima, o Palmeiras tem 25 pontos, 8 a mais do que o Flamengo, embora com um jogo a mais. Importante o Flamengo vencer esse clássico, então respira um pouco mais para aí sim entrar em campo e tentar defender pelo menos esse seu quarto lugar. Fica a dúvida ali, se De La Cruz jogou quase toda a partida contra o Cusco na estreia da Libertadores na altitude, vai ter condições de entrar em campo também nesse domingo. Seria importante para o Leonardo Jardim, para esse meio de campo, ao lado de Everton Araújo e também do Lucas Paquetá. Muito bem, equilíbrio total, né? Nos últimos 10 confrontos foram 3 vitórias do Flu, 3 vitórias do Flamengo e 4 empates. A sequência recente é muito melhor para o tricolor, não perde a 3 clássicos. Nos últimos anos, com a força do Flamengo, o Fluminense realmente é uma das equipes que encararam a força rubro-negra, né? E esses últimos 3 jogos mostram isso também.
Agora, Elton, essa questão do meio de campo é muito séria para o Flamengo, né? Porque o De La Cruz, será que vai ter condições de jogo? Jogou bastante até, né? Como o Pedro Henrique trouxe a informação. Mas pode pintar também um Everton Araújo e Paquetá ali. O Paquetá jogando um pouco mais recuado, né? O De La Cruz fez essa dupla com o Everton Araújo no jogo contra o Cusco e a gente até destacou aqui que foi o meio-campo onde os dois contribuíram muito, né, defensivamente, para o Paquetá ter um pouquinho mais de liberdade para jogar à frente, né? Finalizou algumas vezes no gol, o Plato, o Carrascal e o Bruno Henrique. E você perdeu o De La Cruz, que enfim estava tendo oportunidades, né, nessa equipe titular, depois de algum tempo aí sendo até questionado fisicamente. Você perder esse jogador justamente por conta disso acaba trazendo dificuldades. O Paquetá já fez essa função de segundo volante, muda um pouquinho a característica, mas eu colocaria um ponto aqui que eu acho que ficou subentendido no último jogo, viu, Edu? Léo Ortiz, que é um jogador que pode fazer a função de primeiro volante, né? Jogar um pouquinho mais adiantado ali. Entrou no segundo tempo contra o Cusco, até fazendo essa função, né? Jogando um pouquinho mais adiantado no jogo, no lugar do próprio De La Cruz, inclusive. E é um jogador que conhece bem a posição. É claro que você olhar para o que tem hoje, o Flamengo de elenco, e perceber que muitas vezes você tem que colocar um jogador que não vem atuando naquela posição, mostra que o calendário ele vai atropelando até quem tem elenco recheado. Mas a sorte do treinador do Flamengo é que ele tem jogadores polivalentes, né? Jogadores que podem fazer mais de uma função, e isso traz também opções táticas, né? De fazer o time de jogar de uma maneira diferente. Só que do outro lado, Edu, tem o Fluminense. É um time bem organizado, é um time que vem bem na temporada, é uma equipe que tem jogado um futebol bem interessante, um equilíbrio também entre defesa e ataque, é uma equipe que tem criado dificuldades para o Flamengo nas últimas temporadas, esse Flamengo recheado de estrelas, e é uma equipe muito equilibrada também com o Zubeldia. Então, nem sempre adaptações, jogadores atuando numa posição diferente, pode surtir efeito contra um adversário muito organizado. O que traz também um cenário bem interessante para esse clássico do fim de semana, que seria no sábado e acabou sendo adiado para o domingo. E a gente tá com a tarja, né, destacando como o Flu não perde como mandante há 22 jogos. Isso é muita coisa. O Flu é mandante nesse jogo, tá? É realmente um poder impressionante essa química que deu o Zubeldia com o Fluminense como mandante. Perdeu no Maracanã, perdeu para o Vasco 3 vezes, mas como visitante no Maracanã. E a torcida vai empurrar o Fluminense. Maracanã daquele jeito, talvez com mais rubro-negros, né? Mas em resumo, a tabela de classificação é assim. Se o Flamengo vencer, alcança exatamente a mesma pontuação. De 17 pula para 20, fica ao lado do Fluminense, os dois com 20, com um jogo a mais disputado o Fluminense, né? O Flamengo está com 9 jogos no momento. Então, realmente vale muita coisa para não ver o Palmeiras distanciar. Para as duas equipes é jogo fundamental, Elton. Sim, pensando na disputa do título, e eu já falei aqui algumas vezes, eu coloco o Fluminense nesse momento como o Cruzeiro de 2026, que o Cruzeiro se colocou ali na disputa do título até a reta final do campeonato, né? E depois o Flamengo acabou sendo campeão, mas é um Fluminense que pode sim, né, permanecer nesse trecho da tabela por mais tempo. Então acaba sendo um confronto direto pelas primeiras posições e principalmente para alcançar o Palmeiras. O Palmeiras perde poucos pontos, tem um derby também nesse fim de semana, que pode trazer aí, quem sabe, uma diminuição da distância, né, do líder para o segundo colocado, mas é muito difícil cravar também, porque é um time que perde pouquíssimos pontos, mas é um confronto que, mesmo sendo ainda no início, relativamente, né, do Campeonato Brasileiro, acaba sendo fundamental para alcançar o melhor time do momento no Brasileirão, que é o Palmeiras. Rapidinho, Elton, um pitaco. A torcida do Fluminense ficou brava com razão ou você acha que não? Sobre o adiamento, acho que é uma questão também, né, pensando no jogo da Libertadores, né, porque frente ao Rivadavia ganhou um pouco de tempo para enfrentar o Flamengo, mas perdeu para o jogo da Libertadores, né, pensando no Campeonato Brasileiro, e muitos falaram sobre essa questão de o Fluminense está sendo submisso ao Flamengo, sendo que foi em comum acordo, né, o Fluminense aceitou porque o jogo foi adiado porque o Fluminense aceitou, não foi obrigado, né.
E a gente está vendo aí, o pedido do Flamengo, o Fluminense aceitou. Eu acho que é pensando muito mais no calendário do meio de semana, Edu, não necessariamente de ter sido aí submisso ao Flamengo, que eu acho que não foi isso que aconteceu. Os dois jogam no Rio de Janeiro, né? O Flu na quarta, o Flamengo na quinta, com o ESPN. Bom, é isso. E o Fluminense veio da Venezuela também. Mas eu entendo o torcedor que fala, poxa, tinha que aproveitar a chance de pegar o Flamengo cansado. Enfim, é isso. Vamos pro intervalo. Salve, salve, torcedores do Fluminense. Tudo de boa com vocês? Um ótimo final de semana para todos. E vamos para mais um vídeo aqui no Redação Nense. Bom, o Fluminense tenta manter uma invencibilidade amarga diante do Flamengo em clássico válido pelo Brasileirão. O tricolor está invicto no clássico desde novembro, porém viu o rival ficar com o título estadual após a decisão nos pênaltis. O Fluminense entra em campo amanhã, no Maracanã, para encarar o Flamengo em mais um clássico do Campeonato Brasileiro, levando consigo uma invencibilidade recente no confronto que já ultrapassa 4 meses. Apesar dos bons resultados no tempo regulamentar, o retrospecto recente ainda traz um gosto amargo para o tricolor, que acabou sendo derrotado no duelo mais decisivo entre os rivais. Cabe destacar que, em novembro de 2025, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Fluminense venceu por 2-1, construindo o resultado com uma atuação consistente ainda na primeira etapa. Já em 2026, pelo Campeonato Carioca, o tricolor voltou a sair vencedor em um clássico marcado por forte chuva e atraso no apito inicial. A equipe abriu vantagem e administrou o resultado até o fim. O terceiro encontro entre os rivais foi o mais importante. Na final do estadual, as equipes ficaram no 0-0 no tempo regulamentar, em uma partida equilibrada e com poucas oportunidades claras. Nos pênaltis, no entanto, o Flamengo levou a melhor e conquistou o título, deixando o Fluminense frustrado, mesmo sem ter sido derrotado no tempo normal nos confrontos recentes. E como chegam os times para o Fla-Flu? O Fluminense empatou em 1-1 com o Coritiba pelo Brasileirão e, na sequência, ficou no 0-0 diante do Deportivo Lagoaíra, fora de casa, pela Libertadores. Já o rubro-negro sofreu sua primeira derrota com Leonardo Jardim ao ser batido por 3-0 pelo Bragantino, mas se recuperou no torneio continental ao vencer o Cusco por 2-0. E é isso, tricolores, esse foi mais um vídeo para vocês. Quero agradecer a quem assistiu o vídeo por aqui, um abraço para todos, e fiquem bem, valeu torcida do Fluminense!